século XIX, Noite das Garrafadas, a questão, a revolta da vacina, sim, coisas que você conhece muito bem também. Se nós olharmos para esse processo todo histórico do Brasil, ao contrário do que muita gente acredita, que a história do Brasil é uma história sem graça e sem grandes acontecimentos, né? E as pessoas precisam estudar a história do Brasil, a gente vai perceber que houve inúmeras tentativas de invasão, de quebra-quebra. Agora a questão é o seguinte, esse ocorrido de ontem, na minha opinião, na minha leitura, ele é isolado. É uma manifestação e um ato de violência política que a imprensa em geral está chamando de golpismo ou terrorismo, né? E ela tem um tripé muito bem estabelecido, que é um nacionalismo exacerbado, irracional, um fanatismo religioso e um conservadorismo, uma pauta cultural conservadora extrema. Então eu vejo como historiador, olhando, né, para o passado, sempre olhando para o passado, eu vejo que esses pontos, esse tripé do nacionalismo exacerbado, fanatismo religioso, conservadorismo extremo, ele ganhou uma proporção inédita. E um detalhe, Heródoto, esse movimento não é isolado, isso não aconteceu ontem. Isso está acontecendo desde a eleição e da vitória do presidente Lula. Ou seja, é um movimento que começa dentro do próprio governo. Não era oposição. Agora, professor Wesley, esse conservadorismo já não vem do passado na própria sociedade brasileira? Por exemplo, o apoio que a sociedade, ou parte da sociedade, deu para o golpe de 64, fazendo aquela famosa marcha com Deus, pela família e pela liberdade, parece até que o slogan é o mesmo. O slogan é o mesmo, Heródoto. Se a gente olhar para esse movimento, para a marcha, nós vamos ver uma figura ímpar na nossa história, que é o Plínio Salgado. O Plínio Salgado é um dos líderes dessa marcha. O Plínio Salgado, para os nossos ouvintes, ele é a liderança do movimento integralista. O movimento integralista foi um movimento fascista no Brasil, na década de 30, né? Ele fundou a Ação Integralista Brasileira e tem um episódio interessantíssimo que a gente poderia fazer uma relação, que é o atentado ao Palácio da Guanabara, né? A residência oficial do Vargas, no dia 11 de maio de 38. Foram 5 horas de tiroteio. O tenente que liderou o movimento, que liderou a invasão, foi o tenente Severo Fournier. Você tem um tenente fuzileiro naval, que é o Júlio do Nascimento, que foi responsável em abrir o portão do palácio, cortar a luz, cortar o telefone. Eles invadiram o Ministério da Marinha, né? E você tem aí uma situação interessante. O lema Deus, Pátria e Família era defendido por esse movimento integralista, que hoje também é defendido por esses, eu não sei a chamar de manifestantes, né? Ou então a gente chamaria de manifestantes da violência política, porque só ser manifestante seria prejudicial ao conceito, né? Agora, professor Wesley, é possível, olhando ainda a história do Brasil como um todo, a gente perceber também uma participação diferente da religião? Haja vista que no passado a religião católica tinha uma influência maior, né? E hoje a gente percebe que são mais as igrejas chamadas evangélicas? Ah, sim. É o crescimento, né? Você tem na ordem de 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil, apesar que aí, Heródoto, a gente precisa separar muito bem, né? Separar muito bem, porque você tem inúmeras denominações, né? Denominações evangélicas no Brasil, né? E muitas delas não apoiaram esse movimento, né? Não apoiaram esse movimento desde o final de outubro. Então você tem esse fenômeno evangélico, sim, de algumas denominações religiosas que vão ter o apoio. Agora, isso aí não é um braço só religioso, né, Heródoto? Você vê a logística dessas manifestações, o dinheiro, o custo que leva a isso. O seu repórter acabou de mostrar aí que no Ibirapuera tem um acampamento. Ontem eu estava ouvindo falar em Belo Horizonte. Hoje em Brasília, enorme o acampamento que está sendo desmanchado lá agora. Então você tem aí uma questão de ordem religiosa, né, um fanatismo concentrado aí em algumas igrejas evangélicas, não todas,
Você tem aí grupos econômicos por trás disso, que com certeza estão perdendo com a perda da eleição do ex-presidente Bolsonaro, né? E você tem uma questão aí de pauta conservadora mesmo, né? Que vai atingir aí discussões em relação à homofobia, né? Em relações ao binarismo, enfim. Então você tem aí uma teoria, toda uma gama de ideologias, de pautas que vão ser realizadas a partir de um controle e de um apoio de grupos econômicos que vão concentrar suas lideranças na religião, nessa pauta conservadora, né? Essa ideia de Deus, pátria e família. Você lembrou muito bem disso, da marcha, e voltando para o Plínio Salgado, do dia do acontecido, foram 5 horas de tiroteio na casa do presidente do Brasil. E o Vargas estava com a sua família lá dentro e resistiram durante 5 horas à invasão. E para você ter uma ideia, e você deve lembrar disso, Linton Miller, Góes Monteiro, o próprio Dutra, essas pessoas que eram responsáveis pela segurança do país e a segurança do presidente, não atuaram. Tiveram uma enorme dificuldade e foram 5 horas de tiroteio. Então você percebe a manipulação, inclusive, das forças de defesa e de segurança. Então você tem parte da força de segurança aí que está apoiando o movimento. Daí, para mim, ficou muito claro ontem. E como eu disse, ontem não foi um ato isolado. E também não estou falando que toda a instituição é responsável por isso. Não é toda a instituição. Mas uma parte também da instituição de segurança pública está conivente com o movimento. E ainda mais antes do dia 1º de janeiro. Né? Então, eu vejo uma situação única no Brasil hoje, uma situação crítica, uma situação de intolerância política, de intolerância religiosa, de antinacionalismo. Isso para mim não é nacionalismo. Tinham obras do Di Cavalcanti lá, tinham obras de arte presentes que os governos brasileiros tiveram e ganharam durante todos esses anos da nossa história da República. Nós vemos aí a confusão que essas pessoas estão fazendo em relação a Estado e governo. Né? Nós temos um Estado e temos governos. O governo Bolsonaro perdeu as eleições. Né? Aí. Professor Wesley, muito obrigado mais uma vez por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Um abraço a todos. Muito obrigado. Professor Wesley Espinosa, professor de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversando aqui conosco. Você ouviu aqui várias pessoas comentando, várias opiniões foram dadas aqui ao longo do jornal, não é? E nós temos privilegiado sempre pessoas que pensam diferentes, que falam diferentes, para que a gente possa ir formando nossa opinião em cima da divergência. A divergência é uma coisa extraordinariamente boa para a gente, para botar a gente para pensar. 8h53, voltamos então agora com a informação de Michele Trombelli. Informação mais uma vez para quem circula por ruas e avenidas